Você conhece a doença sexualmente transmissível mais comum do mundo? Sim, eu estou falando do HPV. Temos uma estimativa de 80% de homens e mulheres que têm uma vida sexualmente ativa e que não se vacinaram, certamente já tiveram contato com o HPV. Essa doença ela é responsável pelo aparecimento de verrugas em algumas partes do nosso corpo, principalmente nas partes íntimas e na pele, como também essa doença pode evoluir para um câncer, o mais comum, o câncer do colo do útero. Mas calma, você homem também não escapa, tá? Temos o câncer aqui peniano. Pois bem, me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e vamos falar desse tema tão importante aqui no canal Manual da Enfermagem. Mas antes de iniciar, já deixa aqui o teu like agora mesmo para fortalecer aqui o canal. E, gente, sério mesmo, para preparar um vídeo desse, cansa, eu busco informações, artigos, referências, trago bonitinho aqui para vocês. Então a única coisa que eu peço para vocês é para deixar esse like aqui e comentar o ponto mais importante aqui do vídeo que vocês gostaram, tá? Vai lá, ajuda aqui o canal a crescer cada vez mais. Bom, o HPV, ela é uma doença que afeta muito aqui crianças, como também adultos jovens, tá? Que tem aqui a vida sexualmente ativa. Nos dias de hoje já temos algumas proteções aqui contra o HPV. Uma delas é a vacina, que é totalmente gratuita, tá? Calma, que mais adiante vamos falar aqui sobre a vacinação do HPV. Porque eu quero trazer aqui a gente um pouco para o passado, antes dessa vacinação. Antes da vacinação contra o HPV, tínhamos uma estimativa de 360 mil a 380 mil aqui pacientes que apresentavam essas verrugas referente ao HPV. Nós temos diversos tipos aqui de verrugas que aparecem por conta do HPV. E calma, elas podem desaparecer de 1 a 2 anos aqui, após a primeira aparição, tá? Então aqui vocês podem ter calma. Mas algumas podem persistir, tá? E essas podem causar um risco muito grande aqui para o aparecimento do câncer, tá? No nosso mundo existem mais de 100 tipos aqui de HPV, mais de 100 tipos aqui que pode prejudicar aqui a nossa saúde, né? A saúde da nossa sociedade. Algumas podem causar realmente verrugas que podem aparecer simples e outras podem ser mais graves aqui, que pode até causar o câncer, né? Como já havia falado para vocês. E alguns HPVs podem causar verrugas específicas e em partes aqui específicas do nosso corpo. Sim, não temos apenas um tipo de verruga não, temos alguns tipos também de verrugas. Nesse vídeo vou te falar duas. A primeira verruga que irei falar para vocês é a verruga que vai se apresentar em genitais externas, tá? Essas verrugas são causadas pelo HPV do tipo 6 e do tipo 11. Um fato curioso, essas verrugas aqui, ela tem uma aparência muito semelhante aqui com couve-flor, tá? Ela tem essa semelhança com couve-flor. Vou até mostrar uma imagem aqui para vocês verem essa semelhança. E elas podem se apresentar de 1 até 6 meses aqui após o contato. A pessoa teve contato, de 1 a 6 meses pode apresentar aqui esse tipo de verruga. O contato que eu falo aqui para vocês é o contato aqui com uma relação sem proteção, tá? E esse contato pode ser por via oral, tá? Via por penetração aqui e até mesmo a masturbação. Todos esses fatores aqui podem sim causar o HPV, tá? Porque o HPV é essa infecção que vai causar por conta do contato. Porque esse contato com mucosas e também na pele de pacientes saudáveis pode provocar essa infecção. E é óbvio, a imunidade aqui dos nossos pacientes é muito importante aqui em relação quando eu estou falando do HPV. Porque essas verrugas vão aparecer em pessoas que têm uma imunidade baixa, uma imunidade prejudicada aqui. Ou até mesmo aqueles pacientes que são imunodeprimidos, né? São pacientes que têm um risco muito elevado aqui de desenvolver complicações severas referente ao HPV. Já pacientes que têm uma imunidade mais conservada, uma imunidade boa, eles têm menos riscos aqui de complicações. E essas verrugas, às vezes desaparecem no nosso corpo, a gente nem sente. Mas óbvio, não é porque você tem menos risco aqui de ter aqui essas verrugas que você não vai ter verruga, não vai ter câncer. Óbvio, temos um risco ali, mesmo ele sendo baixo, tá?
Outro tipo de verruga que vai ser a verruga que vai se apresentar em genitais internas, tá? E essas verrugas são causadas pelo HPV do tipo 16 e do tipo 18. E essas verrugas podem se apresentar em algumas partes do nosso corpo, como o colo do útero, o ânus, a vagina e vulva, pênis, a uretra também pode se apresentar essas verrugas e ainda pode se apresentar também na região da garganta, tá? Principalmente aqui com o sexo oral desprotegido, né? Pode causar esse HPV. Professor, essas verrugas têm sintomas? Geralmente elas não costumam ter sintomas não. Alguns pacientes podem relatar que elas podem coçar, pode causar um incômodo ali. No entanto, elas podem ter um alto risco aqui de desenvolver câncer nos pacientes, tá? E esses cânceres podem desenvolver em qualquer parte aqui do nosso corpo que eu acabei de falar para vocês. E alguns outros, como os lábios, a boca, no pescoço e até na bexiga do paciente pode se apresentar essas verrugas, tá? E essa doença, uma característica dela é não apresentar tantos sintomas aqui, apenas aqui o aparecimento dessa verruga. Aí esses pacientes, como havia falado, pode alguns falar que sente dor, sente ardência, sente uma coceirinha aqui nessa verruga e outros incômodos aqui recorrentes. Mas é uma característica por ter poucos sintomas, algumas pessoas não dão tanto valor, né? Infelizmente vão descobrir aqui uma doença quando está em um estágio mais elevado. Então é muito importante essa avaliação o quanto antes aqui referente ao HPV. Não é porque você é um adulto saudável, com imunidade boa, que você não vai se preocupar com essas verrugas. E como é que o diagnóstico ocorre nos nossos pacientes? O paciente, quando chega em uma unidade, ele vai realizar aqui um exame físico completo referente a essas verrugas. Ele vai examinar, vai realizar uma inspeção no paciente, porque devemos buscar essa verruga não só ali na região que o paciente chegou para você, mas você vai buscar em outras partes do nosso corpo, principalmente se esse paciente relatar um desconforto na hora da relação sexual. Quem vai trazer muito esse desconforto, relatar para vocês, geralmente vai ser o público feminino, tá? Ou até mesmo na hora da micção, porque eu te falei que essas verrugas podem também se apresentar na uretra do paciente. Se apresenta nessa uretra, pode bloquear o fluxo aqui da urina e infelizmente pode causar danos severos aos nossos rins. E neste caso, um simples exame físico aqui de inspeção, você não vai conseguir aqui diagnosticar, você não vai conseguir avaliar corretamente. Então, nos casos aqui das mulheres, como é que vai ocorrer esse diagnóstico? Nas mulheres pode ser realizada a colposcopia, que no caso aqui a gente vai visualizar o fundo do colo uterino, onde que vamos tentar observar se não tem alguma verruga aqui no colo da mulher. Já que no caso de homens, como também mulheres, vamos realizar a anoscopia, onde introduzimos um pequeno tubinho no ânus do paciente, onde que iremos visualizar aqui se não há presença de verruga no reto desse paciente, ou até mesmo no início aqui do ânus, tá? Já que alguns pacientes que têm contato sexual por via anal aqui pode também apresentar aqui essas verrugas. Tá, professor, mas qual é o tratamento aqui do HPV? Temos que entender aqui alguns pontos importantes. Pacientes que têm imunidade boa, na maioria das vezes nem vai precisar aqui de tratamento não. Essas verrugas vão desaparecer naturalmente. Mas lembra, essas verrugas podem demorar de 1 a 2 anos aqui no seu corpo, tá? Agora, quando se falamos de tratamento para o desaparecimento da verruga, professor, tenho uma imunidade boa, mas mesmo assim eu quero retirar essa verruga. Temos algumas técnicas aqui. Uma delas é o laser, tá? Que pode ser realizado nessa verruga para retirar. Pode ser feito também o congelamento dessa verruga, que chamamos de crioterapia, e também a eletrocauterização, onde que vai ter microchoques ali que vai remover essa verruga. Existem alguns tipos de cremes aqui que também são utilizados aqui nesse tratamento, mas já te adianto, alguns não têm tanta eficácia aqui nessa remoção da verruga. Em alguns casos também pode se apresentar que esses pacientes têm a necessidade aqui de uma intervenção cirúrgica. Esses pacientes
são aqueles que vão apresentar aquela verruga que eu acabei de falar para vocês na uretra, né? Naquele caninho onde que sai o nosso xixi, tá? Esses pacientes irão sim necessitar de uma intervenção cirúrgica. E como ocorre a prevenção aqui do HPV? A primeira forma de prevenir vai ser a vacinação. E olha só que interessante, essa vacinação ela é totalmente gratuita pelo SUS, tá? Você pode ir em sua unidade básica de saúde, você pode ver aqui o seu calendário de vacinação, se você há necessidade de aplicação dessa vacina ou não. Em crianças, a vacinação já ocorre aqui, crianças e adolescentes, essa vacinação vai ocorrer de 9 a 14 anos. A atualização, isso vai servir tanto para o público feminino como também para o público masculino. Pode ser também indicado para aqueles pacientes imunodeprimidos, né, que já são adultos, eles também vão necessitar da aplicação do HPV, da vacina contra o HPV. Outro método aqui importante é o uso de preservativos, tá? E esse uso você vai utilizar desde o começo aqui da sua relação. Você não vai utilizar apenas aqui na ejaculação, não. Porque lembra, o HPV ele vai ser passado pelo contato e não pela ejaculação. Então utilize aqui os preservativos desde o início da relação. E se você tiver uma união estável aqui com seu parceiro, é o único aqui que você vai ter relação, é assim espero, né, que não aconteça que as puladas de cerca, tá? Se vocês têm essa união estável, aqui também o risco sem o preservativo, ele é reduzido aqui também. Mas óbvio, a gente tem que cuidar também, tá? Outro meio aqui também que pode passar aqui o HPV é o compartilhamento de roupas íntimas. Sim, não é indicado aqui, pelo amor de Deus, você compartilhar roupas íntimas com outras pessoas, não. Porque você pode aqui, infelizmente, uma pessoa que tem HPV pode passar o HPV por você simplesmente porque você está utilizando a roupa dela, tá? Então toma muito cuidado nessas práticas. Mas e aí? Gostaram dessa aula exclusiva falando sobre o HPV? Tenho certeza que sim. Então, ó, se você chegou até aqui, não se esquece de estar inscrito aqui no canal para não perder nenhuma atualização da área da saúde, tá? Então, ó, vai lá, faz esse favor, comenta aqui também aqui embaixo qual foi a parte que você não conhecia sobre essa doença, tá? Vou ficando por aqui, mas antes, olha só que interessante, temos uma playlist aqui sobre os cuidados com saúde, como também temos o último vídeo do canal. Vai lá, maratona aqui o canal Manual da Enfermagem, larga aqui a Netflix e vem aqui para o canal, tá? Vou ficando por aqui, beijão e até os próximos vídeos.